E voltar a gravar. Falando agora sobre tamanho amostral, né? A gente vai conversar sobre como inferir sobre a média e sobre a proporção. Professor, e se eu quiser inferir sobre a variância, se eu quiser inferir sobre um indicador que eu estou criando, né? O caminho é semelhante a esse que eu vou apresentar, mas provavelmente vai ter alguns detalhezinhos diferentes. Por exemplo, por que é que eu vou inferir sobre a média? Porque eu conheço a descrição da média amostral. Eu já sei que eu posso utilizar o teorema do limite central para recorrer à distribuição normal e dar os meus encaminhamentos matemáticos, né? Para a variância, eu não tenho, a distribuição normal não adere à variância quando o tamanho da amostra cresce. Não tem um teorema do limite central para variância, né? Eu sei que a variância ela vai tender a seguir uma distribuição que quadrada sobre algumas circunstâncias. É um caminho parecido com o que eu vou apresentar para vocês, só que um pouquinho diferente. E a gente prioriza a média e a proporção porque a média é o nosso principal parâmetro de interesse mesmo, né? Os nossos modelos de regressão, todos eles têm compromisso de inferir sobre o valor médio. Então, a gente, na verdade, constrói estimadores para a média. É isso que a gente está sempre fazendo, né? Eu vou começar com o mais simples deles. Aqui tem uma revisãozinha sobre os conceitos, né? Parâmetro, estimador, estimativa. Aqui tem uma revisãozinha sobre a média amostral, sobre o teorema do limite central. Qual é que é o valor médio da média amostral? Qual é que é o valor da variância da média amostral? E se eu estou trabalhando com uma proporção, o que é que acontece? Tudo que a gente vai falar ainda há pouco está reprisado nesse slide. Tem também uma reprise sobre a TD Student. Se eu vou recorrer sobre um estimador para o desvio padrão da média, eu recorro a TD Student. Então, uma reprisezinha, né? E agora chega no ponto de inflexão, pensando em como calcular o tamanho de amostra. Então, a pergunta que eu quero responder é a seguinte: qual deve ser o tamanho amostral n, para o qual, com probabilidade 1 menos alfa, a média amostral, que é esse x barra, que está meio diminuído aqui, está meio deslocado, estou aumentando isso. A média amostral x barra se distancia da média populacional e, no máximo, uma margem de erro epsilon. Para mais ou para menos. Então, voltando, né? Qual é o n para o qual, com a probabilidade de 1 menos alfa, a média amostral se distancie da média populacional e, no máximo, epsilon, seja para mais ou seja para menos, tá? No caso aqui, eu vou começar pensando em população infinita, tá? Como é que eu traduzo matematicamente essa pergunta? Com probabilidade de 1 menos alfa, a distância entre a média amostral e a populacional, para mais ou para menos, por isso eu coloquei o modo, não deve ultrapassar um valor epsilon. Esse 1 menos alfa, que é a probabilidade de que essa margem não seja quebrada, não seja rompida, esse 1 menos alfa é conhecido como nível de confiança. E esse epsilon é conhecido como margem de erro. Então, quando eles anunciam pesquisas de intenção de voto nos jornais, eles informam para a gente um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de tantos por cento. Determinado candidato teve uma proporção de eleitores em torno de 35%. Tá? Então, eles informam um nível de confiança e informam margem de erro. E o que a gente tem uma estimativa que pode estar acima ou abaixo do valor do parâmetro, uma probabilidade calculada sobre o nosso interesse. Então, esse 1 menos alfa, a gente é quem decide, no caso, existe um decisor para isso. Ora é o analista, ora é quem o analista, ora é quem contratou o analista. E a margem de erro da mesma maneira, né?
O importante é que, em geral, a margem de erro venha na mesma unidade de medida da variável que eu estou estudando. Exemplo, eu estou estudando o tempo de vida das lâmpadas em horas. Então, a margem de erro vai ser dada em horas, a média vai ser dada em horas e tudo mais, né? O nível de confiança, por sua vez, é uma probabilidade. Então, vai ser um valor entre 0 e 1, ou entre 0 e 5%. Tá? Eu traduzo matematicamente a sentença, a pergunta, através dessa primeira igualdade aqui. O que é que eu vou fazer na sequência? Eu sei que quando eu tenho uma variável que segue uma distribuição normal, por que é que eu digo aqui que é a distribuição normal? Porque eu estou fazendo uso do teorema do limite central. Veja que coisa interessante. Eu ainda não sei qual é o tamanho da amostra, mas eu estou supondo que para esse tamanho da amostra que eu vou definir, a média amostral vai seguir uma distribuição normal, com média igual à média da variável que eu estou estudando, e desvio padrão igual ao desvio padrão daquilo que eu estou estudando sobre a raiz de n. Isso é válido para populações finitas, né? Eu tenho aqui que as variáveis que estariam sendo somadas, elas são independentes entre si, têm a mesma distribuição e tudo mais. Essas são as suposições que a gente faz. Então, quando eu tenho uma variável com determinada média, com determinado desvio padrão, e subtraio essa média dela e divido essa subtração pelo desvio padrão, eu obtenho uma variável que também vai seguir a normal, só que com média zero e variância 1. Ou seja, eu estou realizando aqui uma padronização. É o que eu estou fazendo nessa segunda igualdade. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu dividi o lado esquerdo e o lado direito da desigualdade pelo desvio padrão de x barra, que é sigma sobre a raiz de n. Então, o que é que eu tenho do lado esquerdo? Uma nova variável, que eu chamei de z, e segue a distribuição normal com média zero e variância 1. E eu estou informando que essa variável z vai assumir um valor em módulo menor ou igual ao que está à direita da desigualdade, ainda com probabilidade menos alta. Se eu estou diante de uma distribuição normal, se z segue a normal padrão, ela vai ter média zero, ela é centrada no zero, né? Ela é simétrica em torno do zero. Se a área que ela acumula em módulo, né? Entre essa constante menos essa constante é igual a 1 menos alfa, eu tenho 1 menos alfa aqui no miolo desse gráfico, e fica faltando o alfa que é distribuído nas caudas. Como ela é simétrica em torno da média, então acima de epsilon sobre sigma raiz de n, eu vou ter alfa sobre 2. E abaixo de menos epsilon sobre sigma sobre a raiz de n, eu também vou ter alfa sobre 2. Tá? Então eu tenho 1 menos alfa no miolo, alfa sobre 2 na cauda à esquerda e alfa sobre 2 na cauda direita. Consequentemente, a área acumulada desse ponto para trás vai ser igual a 1 menos alfa sobre 2. Porque eu tenho alfa sobre 2 à direita, à esquerda eu vou ter 1 menos alfa sobre 2. É o que eu estou dizendo na próxima igualdade. Então, a probabilidade de que essa normal, como é de zero e variância 1, assuma um valor menor ou igual a esse limite superior, vai ser igual a 1 menos alfa sobre 2. O epsilon é uma constante. Esse 1 menos alfa sobre 2 é uma constante que vem do menos alfa, né? Se você conhece o menos alfa, você conhece o menos alfa sobre 2. Então, aqui eu estou supondo que conheço o valor de sigma, porque dessa maneira a minha única incógnita é o valor de n. Só falta eu isolar o n nessa sequência de igualdade. Olha, se esse epsilon sobre sigma sobre raiz de n acumular até ele uma área de 1 menos alfa sobre 2, eu posso dizer que ele é o quantio 1 menos alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. Então, existe um valor da normal padrão que acumula até ele uma área de 1 menos alfa sobre 2. Esse vai ser o quantio z de 1 menos alfa sobre 2. E que quantio é esse? Justamente o valor dessa constante que está à direita. Epsilon sobre sigma da raiz de n. Agora eu isolo n. Quem é que seria n? Se n é um número inteiro, né? Eu estou informando aqui que ele seria um número inteiro mais próximo de... Aí lá vai eu isolar o n, né? Eu passo multiplicando, esse cara volta
dividindo, aliás, ele está dividindo aqui, né? Então, quando eu jogo para cima, eu jogo multiplicando, fica raiz de n sobre sigma vezes epsilon. Aí eu passo o epsilon dividindo, eu passo o sigma multiplicando. Para tirar a raiz, eu aplico o quadrado e ao final eu obtenho isso aqui. Então, Ademir, começando a responder sua pergunta, né? Se eu estou diante, no seu caso lá, né, que eu estava diante de população infinita, eu estou tentando inferir sobre um parâmetro que seria o valor médio de alguma variável que é do seu interesse lá. Seria o mi da história, Não né? sei, né? Aí não seria o- a variância dividindo e o epsilon multiplicando? Eu estou enganado. Não. Não Deixa eu isolando tentar o n, fazer né? isso aqui na mão. Porque o n, vamos lá, o n e a variância vão para lá, depois a variância desce, né? Deixa eu fazer devagarzinho, né? Aproveitar que você está perguntando. Aqui eu vou para o rascunho de inferência. Grau de liberdade. Vem antes disso. Eu vou destacar o problema, né? O que é que nós temos aqui? Vou ver se eu consigo fazer com o mouse. É, Z é igual a... Esse cara seria epsilon sobre 1 dividido por sigma sobre a raiz de n. Ah, tá. Então, isso aqui Entendi. fica epsilon sobre Tem essa 1 do barrinho aí, né? vezes Isso. a raiz de n, ele sobe invertido, né? Sobre sigma. Isso mesmo. Aí eu tenho um n já do lado de cima aqui, né? Vou ver se eu consigo quebrar ali. Isso. Então, esse sigma está dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Ou seja, a raiz de n vai ser igual. Aí eu tenho z vezes sigma sobre epsilon. Agora eu aplico o quadrado. N vai ser igual a z de sigma sobre epsilon, tudo isso ao quadrado. Sacou? Sim, É sim. É porque justamente o que a eu gente não tem aqui tinha em cima. percebido aquela barra. Você que era variância vezes a raiz de n. Por isso que eu me confundi. Sim, tem que ter cuidado aqui, né? É. Pronto. Vocês têm acesso a Tá esses bom. rascunhos também, viu? Pronto. Então, aqui eu já respondi boa parte da sua pergunta, viu, Ademir? Olha, tá lá, eu estou analisando prontuários, então a população é tamanho infinito. Vamos supor que daqueles prontuários eu tenho uma variável que seja do meu interesse, tipo pressão sanguínea, o número de, sei lá, glóbulos brancos por amostra de sangue. Aí você está interessado no número médio de glóbulos brancos por amostra de sangue, seria o valor limite. Eu vou construir uma amostra de prontuário. Dessa amostra eu vou ter um valor médio amostral para um número de glóbulos brancos por volume de sangue, né? Qual deve ser o tamanho da amostra para que, com nível de confiança de, por exemplo, 95%, eu tenha que a distância entre a média amostral e a populacional não ultrapasse, vamos supor, 6 glóbulos brancos por volume de sangue, né? Então, o epsilon seria 6, o nível de confiança seria 95%.
Com esse nível de confiança, eu obtenho o quantio. Mas aí, Sim. nesse caso, você tem que conhecer, nesse caso, você tem que conhecer a média populacional, né? Não. Veja que eu fiz uma passagem matemática que me fez até sumir com a média amostral e populacional. Ó. Quando eu apliquei essa transformação, eu levei a variável original, que era a média amostral, para um outra que segue a normal padrão. E depois disso não aparece média, não aparece nada nas minhas sequências. Ó. O tamanho da amostra não é função da média. Ele só é função do desvio padrão, da margem de erro e do nível de confiança. Você entendeu? Que a Mas esse jogada desvio padrão matemática que eu é em fiz relação à população, né? foi. É um desvio padrão populacional esse, né? Aqui é o populacional. Aqui eu estou supondo que conheço o desvio padrão populacional. E se eu Certo. não conhecer o desvio padrão populacional, né? O que é que eu faço? Eu recorro a ter student. Aí a minha suposição fica mais forte, porque quando eu considero que conheço o desvio padrão populacional, eu suponho que o tamanho da amostra é razoavelmente grande para que eu veja acontecer o teorema do limite central, ou seja, para que a média amostral siga a distribuição normal. Quando eu assumo que desconheço o desvio padrão, eu vou colocar aqui um Szinho no lugar de sigma. Vai aparecer o Szinho aqui em algum lugar, ó. Eu explicando aqui, eu coloco o S no lugar de sigma. Então, agora eu vou considerar que a variável x, ela é quem segue uma distribuição normal. Então, vejam que aquele exercício que eu fiz com a exponencial já não vai rolar aqui. Porque eu preciso supor que a variável e não a média dela já segue a distribuição normal. Se a variável segue a distribuição normal, a média naturalmente vai seguir também. Por que que eu faço isso? Porque a t de student, ela se baseia na distribuição normal. Ela precisa da distribuição normal para existir. Então, quando eu adoto uma estimativa do desvio padrão, eu suponho que a variável de interesse seja a distribuição normal. E aí, esse zzinho que vem da normal padrão, ele é substituído por um valor que vem da t de student. Então, aqui eu tenho uma normal que acumula até ela uma área de 1 menos alfa sobre 2. Aqui eu tenho o valor da t de student com m menos 1 grau de liberdade, que acumula essa mesma área de 1 menos alfa sobre 2. Quem é que é m aqui? M é o tamanho da amostra a partir da qual eu inferi sobre o valor de sigma. Ou seja, a estimativa S2 ela veio de uma amostra. Qual o tamanho dessa amostra? Aqui eu estou dizendo que é M de Maria. Então, eu teria M menos 1 grau de liberdade. Como é que seria isso no computador, né? Antes de eu ir para o computador, deixa eu já apresentar a situação para a população de tamanho finito. O que é que vai acontecer para a população de tamanho finito? O sigma de x barra vai ser sigma sobre a raiz de n vezes aquele fator de correção. A alteração que acontece é essa. Então, vai aparecer o fator de correção em todo canto aqui. E ao final eu vou ter que isolar o n do mesmo jeito. Tá? Aqui as operações para populações finitas, né? Aí eu tenho ao final, vê que agora aparece sigma de x bar como sendo sigma sobre a raiz de n vezes o fator de correção. E aí ao final, quando eu isolo o n, ele fica igual a isso aqui, que é função do que eu chamei de n0, que coincide com o cálculo do tamanho amostral para populações infinitas. Esse n0 aqui é esse mesmo n0, esse mesmo n, só que aqui eu estou arredondando, já que é a resposta final, e aqui eu não estou arredondando, eu deixo para arredondar na resposta final. Pronto, então eu já tenho os caminhos para calcular o tamanho de amostra, quando eu desejo inferir sobre a média, pensando em populações de tamanho finito ou infinito. Como é que seria isso no computador? Né? Eu tenho agora o arquivo. Cadê? Ah, tá aqui. Eu tenho agora o arquivo sample size. Todos eles estão naquela pasta P, viu? Inclusive, eu trago aqui o link de uma página que ensina a calcular esses quantis. E aqui eu tenho o quantio 1 menos alfa sobre 2, né? Seja da normal ou seja da t de estudo.
Esse link eles orientam nesse sentido. Então, para o pacote status, a gente já viu isso lá em variáveis aleatórias. Eu estou importando o norm, que traz característica da distribuição normal, e estou importando também t, que traz característica da t-distribuição. Além do NP, eu importo essas duas distribuições. E eu criei aqui uma função chamada getSampleSize. Vocês percebem que aqui eu tenho um menos alfa, né? O Azinho aqui vai representar o alfa. Ademir, tu lembra como é que eu defino o nome dos argumentos? Eu acho que é com três aspas, né? Eu coloco três aspas aqui, né? Não, vai gerar um comentário aí. Eu queria incluir um comentário em que eu informo quem é al, quem No é ponto. é. Pode ser os três atos fazendo. Comentário em bloco, né? Isso. Aí dá um espaço. Enter. Eita, eu dou o enter. Três Eita, aspas novamente. o que foi isso? Pronto. E aqui eu vou dizer que a é dois pontos, é? Mas isso aí é comentário, tá, professor? Isso não vai executar, não, viu? Não, tudo bem. Eu só quero tentar seguir um padrãozinho aqui, que eu sei que tem, né, para documentação, né? Sim, é isso Só mesmo. estou na dúvida se é dois pontos aqui que separa. No caso, isso aqui seria o Sigla do nome, né? nível de desconfiança. Aí eu tenho o E, que seria o meu epsilon lá, né? Epsilon, que representa a margem de erro. Eu tenho o Nzão, que representa esse nível de confiança. É igual números altos. Leitura estava preparando. Nzão é o tamanho da população. SD vai ser o desvio padrão envolvido no cálculo. Esse SD sample size, se esse SD for um estimativo, aqui a gente está informando o tamanho da amostra da qual estimou-se o obteve-se, né? Obteve-se SD. Esse proportional é um conteúdo que daqui a pouco eu ensino a você. Se tu estuda-se o tamanho amostral para proporção. Se fosse estuda a média em geral. Vou definir tudo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sei se é o caso. Eu acho que eu já vou apresentar para vocês, antes de voltar para cá, eu já vou apresentar para vocês como é que calcula o tamanho da amostra para a proporção também, porque essa função aqui já envolve tudo, sabe? Então, deixa eu voltar aqui. E é mais um slide. No caso da proporção, o que é que vai acontecer, né? O sigma vai ser a raiz de P vezes 1 menos P. É só isso. Onde tem sigma, apareceria a raiz de P vezes 1 menos P. Aí a gente tem um problema de conceito, porque eu estou inferindo sobre P. Aqui tem um exercíciozinho. Eu estou inferindo sobre P. Tem aqui, ó, a proporção amostral servindo para inferir sobre a proporção populacional.
e o sigma é função do P. Como é que eu consigo inferir sobre P se o P vai aparecer lá no final na minha equação, né? Como é que eu consigo? Eu só troquei o sigma anteriormente que eu tinha. Esse sigma que estava aqui eu vou trocar pela raiz de P vezes o menos P. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho dois caminhos a seguir. Eu posso adotar uma abordagem conservadora, em que eu troco P vezes 1 menos P pelo maior valor que ele pode assumir. A função P vezes 1 menos P ela é quadrática com cavidade para baixo. Ela assume o valor máximo dela quando P é igual a meio, que é justamente aquela situação de maior incerteza, né? Quando você está dentro de uma variável que é binária. Então, a gente pode ser conservador e considerar que P vezes 1 menos P é igual a 1/4, aí a raiz de 1/4 vai me dar 1/2, né? Então, eu teria 1/2 no lugar desse carinha, é justamente o que eu estou dizendo aqui, ó. Esse é o caminho conservador. Ou um outro caminho é, vai que eu tenho informação a priori sobre P de um estudo piloto ou de estudos anteriores, e eu desejo usar isso na próxima amostra que eu estou construindo, né? Então, eu adotaria essa estimativa de estudos anteriores que tem a ver com esse P chapéu OBS, ó. Então, substituiria P por P chapéu OBS e seguiria em frente com minha vida. O resto das contas são iguais, né? A calcular o parâmetro médio em termos gerais. O detalhezinho é que, na situação da proporção, você tem que informar, no lugar da variância lá, você informa quem seria P vezes 1 menos P. Do desvio padrão, quem seria a raiz de P vezes 1 menos P. Pronto, agora eu posso subir para o código. Agora tem sentido essa ideia de desproporcional não é igual a falso. Em M, eu estou guardando esse SD sample size, o símbolo que eu usei para o desvio padrão estimado, né? Eu usei a letrinha M, M de Maria. E aqui eu vou ter o quantinho correspondente, que seria se baseando nesse M aí. E por enquanto é -1, né? Já que eu não fiz nenhuma conta. E eu tenho aqui uma variável que eu chamo de texto, só para guardar alguma coisa e imprimir depois. A condição normal que eu chamei aqui foi a condição de população infinita. Se a condição normal for true, é porque eu estou diante de um nzão tendendo a infinito, né? Quando é que ela é false? Ela é false se eu tiver essa informação sobre o sample size do desvio padrão for maior do que zero, ou quando o n for maior do que zero, o nzão, e o sample size for igual a esse nzão. Porque quando acontece isso, é como se eu não tivesse precisando inferir sobre o desvio padrão, fosse o desvio padrão populacional. Né? Se eu estou diante de uma condição, de uma condição normal, ou se for uma proporção, eu vou pegar o quantil da normal. Então, a função PPF é a sigla para Percent Point Function, é a função que entrega a acumulada percentual. Né? Você me dá um quantil, eu quero o quantil menos alfa sobre 2. E ele me entrega qual seria o valor da normal padrão, que, já que eu estou na normal, né? O padrão, por que é que não está me exibindo lá aqui o texto? O padrão, essa normal vai vir com média zero e variância 1. E eu estou querendo ela com duas casas decimais só para facilitar a vida de quem está lá trabalhando com aquelas tabelas impressas, né? Em outros casos, eu não estaria fazendo essa aproximação, não. Eu estaria simplesmente usando sem o round. Eu vou ter com muitas casas decimais, né? Agora, se eu estiver diante de uma situação particular, esse quantil ele vai vir de um TD student.
Eu estou tirando aqui essa ideia de arredondamento porque não vou precisar, né? Não aqui com você. Então, eu estou na T e pego também a distribuição, o valor do quântico correspondente, né? Só que agora eu estou informando que eu tenho os graus de liberdade, que para ter distante eu preciso informar os graus de liberdade, né? Seria o Mzinho, que é o tamanho da amostra do qual eu desvio padrão menos 1. E aqui eu estou atualizando aquele texto, né? Se por um acaso eu não estou diante de população, se eu estou diante de população de tamanho infinito, é só aplicar o produto do quantio pelo desvio padrão, dividir por epsilon e elevar ao quadrado. Essa continha aqui. Se eu tiver diante de uma população de tamanho finito, eu tenho que pegar essa continha e jogar dentro de outra conta. É o que eu estou fazendo aqui agora na linha 29. Se n for menor do que zero, eu coloquei n menor do que zero para indicar a situação dele ser infinito. Eu fiquei até na dúvida, Ademir, para dizer, eu quero dizer que esse nzão ele começa como sendo infinito, né? Por padrão ele é infinito. Eu fiquei na dúvida de como é que dizer isso. Eu pensei em usar o Sim, NP, mas aí seria depois eu tem abandonei como por alguma razão. definir infinito de outra forma aí no Python. Tem Mas constância por, específica para isso. sim, mas por enquanto, se o nzão for menor do que zero, é porque a população seria de tamanho infinito. Aí eu adoto o próprio n0, né? Se não, aí eu aplico aquele fator de correção. Eu multiplico por nzão e divido por nzão mais ele menos 1. E aí, como é um número inteiro, eu arredondo na linha 30. E imprimo o tamanho da amostra correspondente. Deixa eu executar isso aqui. Já reconheceu. E aqui eu estou fazendo 3 exercícios. Ó. O primeiro exercício seria para, vou dizer aqui, população de tamanho infinito. Onde é que eu estou dizendo isso? Com nzão igual a menos 1. E desvio padrão conhecido. Onde é que eu estou dizendo isso? E o tamanho da amostra para o desvio padrão é menos 1. Vou colocar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Essa é para o primeiro, né? Para o segundo, eu tenho população de tamanho finito. População agora é de tamanho finito. N é igual a 10, nzão, né? O desvio padrão é desconhecido. No caso aqui é o população. Né? Desconhecido. E o último caso envolve uma proporção. Agora, pela primeira vez, é uma proporção. A população também é finita. População também é finito. O desvio padrão vem de estudos anteriores, né? Aqui eu estou adotando uma abordagem pousada, em que POBS seria igual a 0,6 para a proporção. Se eu quisesse trabalhar com a abordagem conservadora, eu adotaria um POBS igual a 0,5. Porque eu teria. E o que é que acontece quando você é conservador? Você aumenta o tamanho da amostra, né?
Deixa eu colocar aqui uma coisa mais. Ser mais ousado. Então, eu tenho 4 resultados aqui, né? Posso até colocar esses textozinhos já de maneira semi-automática. Para a primeira situação, o tamanho da amostra é 4. Primeira situação é tamanho infinito, desvio padrão conhecido. Eu tenho um nível de confiança de 1 menos 0,05, né? O nível de confiança aqui é de 0,95. A margem de erro é de 1. O desvio padrão também é de 1. Veja que coisa estranha, né? Eu estou considerando um desvio padrão como sendo a margem de erro. É por isso que eu tenho um tamanho de amostra tão pequeno. Então, eu tenho uma população de tamanho infinito e eu estou considerando que 4 observações são suficientes. Para quê? Para garantir que a distância entre a média amostral e a populacional não vai ultrapassar uma unidade de medida. Se vocês observarem, nas contas que a gente faz, eu divido o desvio padrão pela margem de erro. Então, se eu não tiver cuidado na definição da margem de erro, eu vou terminar tendo tamanhos de amostra ridículos. Se eu colocar a margem de erro como sendo igual ao desvio padrão, eu já sei que da normal padrão, esse Z não tem valores acima de 3. Vão ser valores pequenos. Em geral, o pessoal adota um nível de confiança de 95%. Olha só qual é o valor de Z para esses casos, né? Não dá nem 2. Então, se o sigma é a referência do epsilon, se o epsilon equivale ao sigma, eu teria facilmente aqui um tamanho de amostra igual a 9, por exemplo. No máximo. Então, a ideia é que a margem de erro seja um desafio dentro do que os dados variam, né? Ela seja um valor menor do que o desvio padrão que eu estou trabalhando. Se o desvio padrão é de 1, eu poderia ter aqui uma margem de erro de, por exemplo, 0,1. O que é que acontece quando eu mudo para 0,1? O tamanho da amostra cresce para 384. Ou seja, eu poderia até ter uma margem de erro como sendo função do desvio padrão. É até um caminho que na prática eu sigo. Então, se eu adoto uma amostra de tamanho 384, com probabilidade de 1 menos isso, de 95%, a distância entre a média amostral e a populacional não vai ultrapassar 1/10 de unidade de medida, considerando que o desvio padrão que eu estou trabalhando é igual. No segundo caso, a população agora é finita de tamanho 10. Se a população é de tamanho 10, não tem sentido eu obter uma amostra de tamanho maior do que 10, né? E o desvio padrão que eu tenho, ele vem de uma amostra, não é populacional. Estou informando isso aqui. Então, vê o que é está acontecendo. A amostra correspondente, da qual eu calculei esse desvio padrão, tem um tamanho igual a 5. Por isso que eu tenho 4 graus de liberdade, né? Olha só que tamanho da amostra ele me sugeriu. Ele me sugeriu um tamanho de amostra igual ao tamanho da população. Ou seja, você quer errar tão pouco e num nível de confiança tão elevado e ainda tem um nível de incerteza sobre o desvio padrão. Por causa disso, é melhor você trabalhar com a população toda, que é de tamanho 10. Olha o que é que aconteceria se eu tivesse, se esse SD sample size fosse igual a, por exemplo, sei lá, 50.000 observações. Então, agora eu tenho uma população de 10, mas essa população já foi bem maior, né? Menos que esse desvio padrão traga essa informação. Ele nem sofreu muita alteração. Vocês observam aqui, ó, que o valor da T de estudante se aproximou do da normal, mas o tamanho da amostra ainda permaneceu próximo de 10, ainda foi 10. É a mudança sobre a incerteza em relação ao desvio padrão não foi suficiente para alterar muita coisa, não.
Já no terceiro caso, que eu estou interessado numa proporção, agora acontece uma coisa curiosa. Se é proporção, o valor que ela pode assumir é algo entre 0 e 1. E eu estou com uma margem de erro aqui de 10%. Dificilmente vocês vão ver pesquisas com margem de erro de 10%. Em geral, é menor do que 5%. Se vocês não lembrarem dos noticiários, é algo entre 2,5%, 3%, né? Aqui eu coloquei de 10%, é uma margem de erro grande. Primeiro, deixa eu trabalhar com população infinita. Deixa eu colocar aqui um menuzinho. Eu tenho aqui uma abordagem ousada, né? Ele me sugere um tamanho de amostra de 61, para uma margem de erro de 10%, né? Se eu coloco uma margem de erro de 2%, por exemplo, que é mais ou menos o habitual, né? Olha como o tamanho da amostra cresce. E se eu tivesse uma população de tamanho 10, né? E com essa margem de erro de 10%. E ainda pensando, no caso aqui, deixa eu colocar uma abordagem conservadora, né? Que seria 0,5 vezes 0,5. Eita, tem coisa. Não, está faltando a última linha. De 10 observações, ele está pedindo para eu separar 9. Com a margem de erro lá em cima ainda. Ó. E por que é que está acontecendo isso? Porque eu estou sendo conservador. Se eu mudar isso aqui, o que é que acontece, hein? Se eu tentasse usar, vamos supor que eu tenho informação, né? E que a probabilidade de acontecer o evento interesseiro de 80%. Não é só um chute, né? Permanece 9. Ele não foi tão sensível, não. É, caiu, mas caiu pouco. Viu para 8. Eu nem só estou sendo tão exigente com a margem de erro. E se eu tivesse com uma população de tamanho infinito? 35, ó. Pensando em um evento que nem é tão incerto de acontecer, né? Bom, com isso aqui a gente brincou um pouquinho, uma sensibilidade de definir tamanho de amostra, né? Pronto, aqui a gente viu como trabalhar a ideia de tamanho amostral. No caso de vocês, vocês vão ter o tamanho da população. Deixa eu até brincar com isso. Pensando nas aplicações de vocês, né? Eu vou lá ler o BD01. Ah, tá faltando um, né? Nzão seria o tamanho de BD01. Vamos supor que, e aí surge uma coisa interessante também. Vocês vão eleger a variável que para vocês é a mais importante, né? Para poderem fazer esse estudo. Vamos supor que a variável que eu esteja interessado em estudar seja o tempo entre falhas. E que esse tempo se dê em horas, né? Então, a minha margem de erro vai ser igual a, sei lá, eu quero errar em não mais do que 1 hora. O nível de confiança ou o nível de desconfiança vai ser igual a 5% de novo.
Eu conheço o desvio padrão populacional nesse caso. O SD seria igual ao quê? A de PD01 da coluna tempo falho. Eu quero o desvio padrão. Acho que é STD, é? STD. Me veio uma pergunta agora. Ele me permite calcular o populacional ou é sempre o amostral? Deixa eu ver isso. Ah, o NumPy tem, ó. Mas e o Pandas, hein? Vai com desses parâmetros, o NumPy eu já sei que sim, né? Ah, eu acho que é esse dedófilo. Se eu colocar N, ele vai dividir por N. Olha só, ele está dizendo aqui, se você usa zero, ele adota N ao invés de N-1. Porque quando eu vou calcular o desvio padrão populacional, eu divido por N, né? Quando eu vou calcular uma amostra, eu divido pelo tamanho da amostra menos 1. Ok, eu acho que já tenho tudo que eu preciso aqui. Ok, está tudo redondinho, né? Qual deveria ser o tamanho de amostra? Ou seja, respondendo aquela pergunta de Ademir, né? Qual o tamanho da amostra eu deveria adotar? Eu tenho 579 observações no meu conjuntão, né? Qual vai ser o meu N? 442. Então, para satisfazer um erro, quando eu for inferir sobre o tempo médio, né? Para satisfazer um erro de no Tamanho máximo mostrado uma é muito hora. grande, não foi? Oi, pode falar. O tamanho da amostra ficou muito grande, não foi em relação à população? Por causa da margem de erro, viu, Ademir? Quando eu vou calcular a margem de erro, é Sim, sempre eu mas registrado calcular em mesmo função do mesmo. desvio padrão, sabe? Deixa eu ver aqui qual foi o desvio padrão. Deixa eu até fazer assim. Eu vou definir a margem de erro como sendo uma função do desvio padrão. Eu quero que ela equivale a 0,1 do desvio padrão.
Caiu para 231 agora. Agora deixa eu ver que valor é esse, né? Que eu estou usando imagem de 2 unidades de tempo aproximadamente. Então, de 579, eu vou trabalhar com 231. Aí pensa comigo, viu, Ademir? A gente costuma adotar como regra de separar uma amostra que envolve 80%, 90% dos dados, 60%. Se eu adotar 60%, né? 0,6 de Nizam, eu estou trabalhando com 347 observações. Então, no caminho que eu estou seguindo aqui para cálculo do tamanho de amostra, eu posso reservar um pedaço para treinar, propriamente dito, menor do que o que a literatura nos orienta a fazer, tu entendeu? Sim. E aí, com isso, eu posso deixar um conjunto de dados maior, já que se esse conjunto aqui é para treinar, quanto eu devo deixar para testar, para validar, né? Eu tenho um conjunto maior do outro lado, tu entendeu? Você vai fazer uma avaliação melhor do seu modelo, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente chegar na etapa de regressão, que falta pouquinho para chegar, eu creio que na próxima aula a gente já começa a brincar com regressão, né? Aí vai ter um livro que eu vou pedir que vocês adotem ele pro resto da vida. É o livro do Geron, né? Vocês vão ver a importância disso que a gente está brincando de fazer agora. Aí só seguindo com essa brincadeira, viu? Eu vou pegar aqui o nosso algoritmo de aleatória sistemática, de aleatória proporcional. Eu estou trabalhando com script, né? Ou com um notebook, aí não dá para simplesmente reaproveitar o código, né? Cada notebook tem uma sua própria história, né? Eu tenho que fazer assim mesmo. Depois, talvez a gente tenha chance, viu, Ademir, de até o final da disciplina construir uma classe mesmo com esses códigos da gente para poder reaproveitar, né? Constrói lá os arquivos .py e a gente começa a trabalhar com a ideia de pacote, né, não? Com certeza. Tu poderia começar Também esse mostrar o mínimo exercício do conjunto, né? Vamos, sim, e tu já me ajudaria muito, viu, bicho? com certeza. Deixa eu pegar aqui o código da sistemática também. Só não tenho experiência assim em desenvolver os pacotes, né? Mas esse a gente faz junto, né? Mas dos pontos pai para o pacote deve ser um pulo. Aí eu já deixo um encaminhamento para tu. Para até o final da disciplina a gente pegar esses conteúdos e jogar em estrutura de classe, em arquivos.py, né? Pronto, eu tenho aqui o código da sistemática, eu tenho aqui o código da estratificada proporcional. É porque aqui eu estou passando o random simple, né? Deixa eu mudar para sistemática. Desculpa aí, velho. Ele reclamou de mim que não encontrou o random simple. Eu vou repetir essa ideia aqui. Eita, mas não era sistemática, não, era a proporcional. E foi a que a gente viu que errava menos, né?
50%. Ah, deixa eu atualizar aqui de novo. Esse sistema. O que foi? Eu acho que ele está indicando o índice que está fora, é? Oxente. Mas se os índices são esses aqui, está tudo dentro. Para em 352. Quase não está falando uma coisa que está fora dos índices aí do conjunto. O Mzinho. O que tem de errado aqui? Depois eu vejo isso com calma. Deixa eu pegar aleatoriamente. Estou curioso para ver o quanto eu errei. Gente, cadê o cálculozinho? Eu errei em 5, quase 6%. Rapaz, é danado, viu? Que pro tempo, aquela amostrazinha de tamanho 5 deu um resultado tão bom quanto esse aqui depois desse parafernália todinho. Mas é a vida como ela é, né? Coisa que não dá para controlar, né? Um erro de 5,6%. Mas não tá tão ruim, não. Pronto, com isso a gente conclui essa brincadeira sobre tamanho amostral. Existe um outro conteúdo, esse eu não consegui implementar ainda, que é o de intervalo de confiança, que segue o mesmo roteiro daqui do conteúdo de cálculo de tamanho amostral. Porque, na verdade, o que a gente constrói com esse raciocínio de tamanho amostral, ali quando você tem aquela margem de erro, né, para mais ou para menos, isso ali que você está construindo é um intervalo de confiança. Olha, se a margem de erro que eu trabalhei aqui, deixa eu até imprimir quem é, viu? A margem de erro aqui é de 2,19. E eu quero satisfazer essa margem de erro com uma probabilidade de 95%. 2,19, né? Ou 2,2 ali. A gente obtém, como estimativa do meu conjunto, o valor para o tempo médio de 21,26. Eu estou construindo um intervalo de confiança aqui. Porque eu teria 21,26 com margem de erro para mais ou para menos. Ou seja, o que eu tenho
é o intervalo de confiança em que eu teria o valor da média. Cadê? Onde é que eu pego aqui? Que vem da minha amostra, menos a margem de erro, e do lado direito seria essa média mais a margem de erro, já que a margem de erro é para mais ou para menos. Ou seja, quando eu informo para vocês que eu prevejo que o valor para o tempo médio é de algo em torno de 21,26, com margem de erro de quase 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, eu estou entregando um intervalo de confiança. Aquela margem de erro é satisfeita com probabilidade de 95%, ou seja, eu tenho aqui um intervalo de confiança de 95% para o valor do tempo médio de vida das lâmpadas, ou dos equipamentos, né? Dos ar-condicionados. O tempo médio até a quebra dos ar-condicionados. Vai ser um valor entre 19 e 23,46, com uma probabilidade de 95%. Ainda existe uma probabilidade de 5% de cair fora desse intervalo. Então, na próxima aula, a gente continua. Eu retomo o conteúdo de intervalo de confiança e a gente entra em teste de hipóteses.